de patrocínio responsável, né? A folha de patrocínio responsável, que é a principal ferramenta de duplicação. E hoje encerraremos esse ciclo falando bastante sobre liderança. E nada melhor do que vocês fecharem esse ciclo da nossa escola de preparação para o Clube Safiras, né? Do que um dos maiores líderes do nosso time, o cara que é visionário, ele que busca estratégias fora da casa, fora do comum, ele inova e o tempo inteiro está com energia alta. Você nunca vai ver esse cara triste, sempre com energia alta, transmitindo que é uma visão de futuro incrível. Então, eu quero que vocês me ajudem a receber o nosso grande líder, Eduardo Lesme. O passador está aqui. Você vai compartilhar. Vou lá colocar. Tá. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Show! Ó, antes de começar, vou passar esse recado também que é muito importante. Concentre-se muito, pega papel e caneta. Por quê? Porque aqui, quem vai estar falando sou eu, mas as experiências que eu quero pegar são de todos os livros, das ações que eu já tive dentro desse negócio. Então, são anos de trabalho aqui, de desenvolvimento, que eu vou estar passando para vocês nessas próximas horas aqui, que a gente vai estar junto, compartilhando e treinando, pode ser? Então, pega papel e caneta, anota tudo. Eu acredito que aqui todo mundo me conheça, né? Sim? Então, eu não preciso me apresentar, fazer tudo aquilo, né? Mas show! Vamos lá! Hoje o meu papel é falar um pouco sobre liderança, para finalizar tudo que a gente vem trabalhando e tudo mais. E eu vejo que o papel de liderança, eu falo que é a coisa mais importante. Mais importante. Só que um líder, antes de liderar alguém, tem que primeiro liderar a si próprio. Não tem como. Então, eu vou passar algumas dicas de mentalidade, assim, estratégias, mas muito mais sobre a parte mental de um líder, de uma pessoa de sucesso, do que necessariamente só ação. Porque eu já quero que vocês anotem a primeira coisa. A primeira coisa aqui dentro. Dentro do nosso negócio, 10% vai ser atividade geradora de renda. 90% é mentalidade espiritual. E aí eu já quero começar contando uma história para vocês terem noção disso. Tem um grande mentor que eu acompanho nos Estados Unidos, que ele começou a profissão com 21 anos. Com 21 anos ele começou essa profissão, 2 anos depois ele estava no topo da indústria do marketing de rede. No topo, 2 anos depois. E aí ele pagou para ir no seminário do Bob Proctor. Alguém conhece quem é Bob Proctor? Show! Ele faleceu recentemente, mas tá. Ele virou uma lenda na parte de mentalidade e desenvolvimento pessoal. E ele foi nesse curso, só para gente terem noção, ele pagou $15.000 só para estar numa semana com o Bob Proctor. E lá o Bob perguntou uma coisa para ele. Ele falou assim, Alex, por que você acha, por que você acredita que você chegou no topo tão rápido em 2 anos de profissão? E aí o Alex falou assim, eu acho que eu cheguei porque, cara, eu trabalhei muito, 7 dias por semana, trabalhei muito. Aí o Bob virou e falou assim, ok, mas tem muita gente que trabalha muito, 7 dias na semana e não chegou no topo. Aí ele falou assim, eu acho que eu cheguei no topo então porque eu tinha um network muito bom, estava numa boa faculdade nos Estados Unidos, então eu tinha acesso a pessoas muito bem de vida, com mentalidade. Ele falou assim, ok, mas muita gente também está inserido num ciclo social muito bom e não chegou no topo. Aí ele virou e falou assim, não sei, por quê? Aí ele virou e falou assim, por conta da sua mentalidade. O que mudou a mentalidade? Talvez, se você está trabalhando muito, mas se a mentalidade não estiver pronta para isso, não adianta. Porque racionalmente, se eu virar aqui e falar quem quer ser diamante e quer ter uma rede gigante, todo mundo vai falar o quê? Eu, ok? Porque é racional. Mas o emocional, lá no subconsciente, ele conta muito mais. E você precisa mudar isso. É meio que um paradigma que a gente tem que mudar. E aqui, nos segredos da liderança, eu quero falar assim, que existem dentro do nosso negócio, dentro da profissão, 4 categorias. Acho que está compartilhando por lá, então dá para ficar mais aqui, né? 4 categorias. Dentro da nossa profissão existem 4 categorias de liderança. A primeira categoria é de quem está entre 0 a 100 mil anos. Quem está ganhando uma média de 0 a 100 mil reais no ano. Essa é a primeira categoria. Segunda categoria,
de 100 mil a meio milhão por ano. Terceira categoria, meio milhão a 1 milhão por ano. Quarta categoria, mais de 1 milhão por ano. Primeiro ponto que a gente tem que ter aqui é decidir qual categoria você quer entrar, quer chegar. É uma decisão. Tá, eu quero chegar nessa categoria. Porque assim, você tem que ter uma meta, um direcionamento. Tá, eu quero dentro dessa indústria chegar na segunda categoria. Se eu ganhar mais de 100 mil a meio milhão por ano, tá ótimo. Sei lá, 100 mil é uma média de 9 mil reais por mês. Meio milhão faz as contas aí, né? Quanto que daria por ano? Ok? Não, eu quero de meio milhão a 1 milhão por ano. Show! Não, eu quero de mais de 1 milhão por ano. Mas o que eu quero que vocês entendam? Existem essas categorias. Você precisa entender onde você quer chegar. Porém, cada nível depende de uma frequência, de uma energia e de uma mentalidade. Você precisa se desenvolver para chegar nesses grandes patamares. É só olhar, normalmente, quando você conversa com algum grande líder, ele é normal igual às outras pessoas? Ele enxerga o mundo da mesma forma? Ele como é que fala? Quando acontece algo, ele responde da mesma maneira que todo mundo? Não. Então, o que a gente tem que mudar? Primeiro, dentro da gente. E aí tem até uma frase que eu quero que vocês anotem, os seus rendimentos crescerão na mesma medida que você cresce. O maior erro de todo mundo que entra no marketing de rede eles entram, querem virar diamante, querem virar executivo, já de pérola, mas não querem se desenvolver. Eles acham que com a mesma habilidade eles vão chegar no topo. Impossível. Impossível. A maioria das pessoas, elas querem, com as mesmas habilidades, crescerem. E não vai. E é muito legal. Você conversa com alguém que está há muito tempo e fala, eu não estou crescendo, não estou crescendo. Ok, mas quantos livros você leu para se desenvolver? Quantos treinamentos vocês foram? Quantos dias de semana por semana você está trabalhando para construir? E os seus rendimentos eles só vão crescer na mesma medida que você cresce. E eu quero compartilhar um pouco do meu primeiro para o meu segundo ano dentro da profissão. O meu primeiro ano com rede, sabe quanto que eu fiz? Chuta, quanto que eu fiz no meu primeiro ano? 3 mil, você já sabe, né? Ele já sabe, 3 mil. Eu fiz 3 mil. E eu confesso que no meu primeiro ano, eu fui aquela pessoa que participei de Opens semanalmente, participei de seminários mensalmente e participei de um grande evento que foi a Expo. Foi o que eu fui. Né? O lead já tinha acontecido quando eu entrei. Primeiro ano, 3 mil. 2020 eu comecei uma parte de, cara, eu preciso me desenvolver, ler livros, escutar mais áudios e tudo mais. E comecei. Resultado, no segundo ano eu aumentei para 30 mil meu rendimento com rede. Aumentou 10 vezes. Para quem é empreendedor, se aumentar 10 vezes seu faturamento líquido de um ano para o outro é muita coisa. Mas o que eu, hoje analisando, o que eu fiz? Eu me desenvolvi como pessoa para ter esses resultados primeiro. Então, se o teu resultado hoje não está como você gostaria, primeiro foco em você, em se desenvolver. Tá, o que eu preciso fazer para melhorar? Como que eu faço para chegar no próximo nível? Porque não tem como. Como você quer liderar muitas pessoas, sendo que você ainda não está pronto nem para liderar você mesmo? Se você não está pronto para isso, sabe? As estratégias são incríveis, mas preste atenção no grupo, na nossa comunidade. Normalmente, quem executa as estratégias passadas, se você conversar, é normalmente pessoas que têm uma mentalidade melhor, que está num nível acima a mentalidade, já enxerga um mundo diferente. Talvez participou de mais eventos, leu mais livros, se desenvolveu mais. Às vezes, ela já chegou dentro do marketing de rede pronto, melhor, e fazem toda a diferença, sabe? Então, foca nisso, em se desenvolver. E aí eu quero que vocês entendam uma analogia já como líder para vocês entenderem como vocês têm que olhar a rede de vocês. Eu estava escutando um áudio do Tim Rohn, não é o que a gente costuma duplicar, é um áudio que eu achei lá ao acaso, e ele fala o seguinte, que quando eu entrei no marketing de rede aos meus 25 anos, o meu mentor virou para mim e falou assim, Rohn, se você quer construir uma grande organização, primeiro construa você uma grande pessoa. Primeiro você se torna essa grande pessoa. E ele fala que ele passou 90% do tempo tentando se desenvolver como pessoa. Quando ele olhou, ele já tinha uma organização no mundo inteiro. Olha que incrível. Quando ele olhou para dentro e se desenvolveu, ele montou uma organização gigante. E aqui, e aí vem muito disso, né? Quem já viu isso daqui? A galera, eu vejo que tem vários livros que falam sobre isso. Alguém já viu? O que é isso? Não? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ação, ação gera resultado. E entende? Eu estava
Como que tem um de apagar? Isso. Ah, isso aqui? Legal. O que eu quero que vocês entendam aqui dentro? Sobre a questão dos pensamentos, só que como que a gente muda os pensamentos? Porque você pode olhar, a galera que me conhece há mais tempo, porque talvez como eu virei, sei lá, executivo, tá, uma semana eu virei executivo, né? Mas assim, o que é engraçado? Quando eu entrei, o meu pensamento, ele era uma pessoa, cara, as meninas que me conhecem lá, como que era o meu pensamento? Eu era um cara negativo ou positivo? Positivo. Eu tinha dinheiro? Não. Mas eu era positivo. O meu pensamento, ele já estava alinhado com isso. Por isso, as coisas começaram a acontecer ali no começo, eu estava sempre olhando o lado positivo. Só que eu quero que vocês entendam. O nosso corpo é isso daqui, né? Isso é o nosso corpo. As pessoas acham que a mente, o corpo é maior que a mente, mas na verdade o corpo é isso e a mente é tudo isso. Por quê? Tudo que acontece com a gente gera um pensamento. E esse pensamento gera um sentimento. Vamos pegar um exemplo? Quando você está... Lei da atração. Quando a galera vai lá e fala assim, ó, vai lá e pega num carro. Naquele carro, vai lá e faz test drive daquele carro dos sonhos. Imagina, qual é o carro dos seus sonhos? Você vai lá e toca nele, você toca nele. Olha que incrível, você está fazendo o quê? Você está tocando com as suas mãos. É o teu corpo que está, o toque, não é? Mas onde que está influenciando diretamente para mostrar que é capaz, que é possível, que você consegue? Na mente. Então, é na mente. E aí você começa a ter pensamentos que o quê? Putz, eu acho que isso é real, existe. E aí você começa a ter um sentimento melhor. Cara, eu consigo. Eu acredito que dá. Aí o seu sentimento começa a gerar uma ação onde você está mais positivo. Porque quem aqui já foi apresentar um plano que estava mais positivo? Estava assim, cara, vai dar certo, eu sou foda, vai dar certo. Porque tudo começou com alguma experiência que você teve, que pode talvez ser escutado no áudio. Eu lembro a minha primeira vez quando eu comecei a crescer muito. Eu lembro que eu escutava, cara, eu decorei os áudios da Promet, que era da Emily. Cara, aqueles áudios me empoderavam tanto, ouvindo as histórias, mas por quê? Porque o que eu escutava estava vindo para a mente e estava fazendo um pensamento melhor. Eu comecei a pensar, eu consigo, se eles conseguiram, eles montaram uma grande rede. Eu consigo, meu sentimento. Putz, eu estava muito feliz por dentro. Cara, é isso, encontrei. Minha ação estava melhor, acredito que aconteceu, meu resultado começou a crescer. Então, onde a gente tem... E aí eu quero que vocês anotem o que a gente tem que cuidar muito para você construir, para ser uma pessoa melhor. Os áudios que você escuta, os vídeos que você vê, as pessoas que você associa, os ambientes que você frequenta. E eu vou te falar, sabe qual está sendo a pior, a que está deixando, cara, todo mundo lascado nesse mundo hoje, do ano de 2022? Não. É áudio e o visual. Por quê? Instagram. Porque só tem merda lá. É só a gente dançando. É sério, só vê coisa isso. Você está moldando a sua mente para quê? As músicas. Aí você começa a achar, não, para eu ter sucesso, eu não preciso melhorar, eu só preciso ir lá e dançar na frente de um tantão de pessoas, vão fazer merda, fazer graça, que eu vou ficar rico, vou mudar de vida. Porque olha o fulano, olha o fulcano. E a gente está fazendo uma geração o quê? Mais burra. Porque quer só fazer graça. É engraçado. E aí tá fudendo tudo. Tem muito a ver com a frequência da música. Frequência. Isso é muito, atinge muito o cérebro, por exemplo. Tem estudos, né, de que você, para estudar sei lá, uma música barroca, uma coisa assim, tem a ver com a frequência, não tem a ver com a música em si. Sim. Não é que a música de hoje atrapalha, é a frequência da música que tem tocado hoje que vai atrapalhar o seu cérebro trabalhar melhor. Sim. A melhor frequência de música que tem é a música clássica. E já foi comprovado pelo estudo que eles pegam em água, que eles fazem porque as moléculas da água mudam com a frequência da música. A música mais harmônica que existe no mundo é a clássica. As palavras, tudo. Deixa tudo assim. Então, o que eu quero? Talvez, sabe por que está tendo problema? Porque a sua mente não está boa, porque o seu ambiente ainda está cagado. O que você está consumindo é cagado. E não é só uma coisa. As pessoas acham assim, estou escutando áudio, ótimo. Mas no Instagram tá vendo besteira. Filme, tá? Eu até postei ontem no Instagram, não sei se vocês viram, um videozinho que fala assim, cara, vocês acreditam que
que as palavras podem mudar a mente das pessoas e tudo mais, né? A pessoa fala, acredito que sim. Aí fala, olha o que acontece. É o que o filme, televisão, novela e série fazem todos os dias. Ele até deu um exemplo. Quem aqui torceu para a galera lá do La Casa de Papel? Torceu, a maioria torceu. Pronto, e era bandido. Você estava torcendo para bandido. Olha como que muda. E as pessoas nem percebem isso. Então, a gente tem que tomar... Posso dar uma dica para a galera? Claro. Playlist. Chama Deep Focus. Gente, é perfeito. Tem uma playlist no Deep, D-E-P, Focus. Sim. É só uma... Isso. Sim. É bem legal. Vai ser isso. Spotify. Isso. Isso. E olha que louco. O Douglas daqui da sala foi o que teve essa experiência. Quando frequência, até as pessoas ela têm uma frequência. Talvez se o seu time não tá bom hoje, é porque a sua frequência não tá boa. O Douglas teve a mesma experiência que eu lá no Rio de Janeiro, foi quando a gente encontrou o Scott. Até hoje eu arrepio, porque foi a melhor frequência que eu senti na minha vida. Eu não dormi aquele dia. E era 1 da manhã, 11 horas da noite, foi do domingo depois do evento. Eu lembro que eu tava morrendo de sono, e os meninos ligou e falaram, cara, o Rodrigo te chamou para conversar e tudo mais, 11 da noite. Eu falei, vamos lá. Muito sono, tava muito sono, porque imagina, sexta, sábado, domingo, o dia inteiro de evento, você fica em pé, correndo de um lado pro outro, 11 horas da noite no domingo, você já pensa, acabaram de comer um pratão, você já quer dormir, de repente o Rodrigo vai e fala assim, vamos lá conversar. Tá, estamos lá conversando, de repente aparece o Scott, um tanque de segurança, o Scott foi lá completar o Rodrigo e a gente estava junto. E acabou que no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. E conversamos, frequência, até as pessoas que a gente associa. Mudou, cara, aquele dia foi mágico. Eu não consegui nem dormir depois direito, cara. E ele falou muito pouco. Quem falou mais com a gente foi o IK. Não foi nem o Scott foi lá, cumprimentou e tudo mais. Ele é mais sério e tudo mais, assim, do jeito dele. O IK que parou e deu atenção. Mas, cara, poucas palavras. Só de estar perto, de tocar nele, pra mim, foi, putz, olha, esse cara existe, bilionário existe. Olha que louco. Então, o ambiente... Em dólar, né? O que você assiste também. Porque, cara, na televisão mesmo, você só vê coisa ruim, você acha que o mundo tá horrível. Principalmente agora. Agora, olha como que é fácil, como que isso tudo muda a mente das pessoas. Normalmente, hoje, a galera tá assim. Se um lado ganhar, eu tô vivo. Se o outro lado ganhar, eu perdi minha vida. Vou ter que ir para os Estados Unidos. Não tá? E é o que eles estão vendendo. E cada um tem que vender o seu, né, lá para ganhar política. Só que até isso tu entra numa energia onde você para de focar em você e começa a olhar tudo no externo. E tipo, eu dependo de outro. Porque no final, tudo isso que acontece, eu vou até mostrar um dado que tem da quantidade de empresários que existiam alguns séculos atrás para a quantidade de empresários que existem hoje. Por quê? Porque tudo que passa, tudo que a gente consome é para a gente depender de outros, culpar outros, vitimizar e não se transformar. E dentro do negócio, é o que mais acontece. A galera vai, eu estou tendo sucesso, por quê? Porque a empresa não sei mais o quê. Não, o produto está assim, o CV está assim, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. E aí, a liderança está não sei mais o quê. O cara lá não trabalha igual trabalhava mais. O outro falou isso. E aí a galera começa a culpar todo mundo, esquece de olhar para ele, e aí começa a reclamar, se vitimizar. E uma coisa que eu aprendi, vítima nunca vai ter sucesso. Em nenhuma área da vida. Você nunca vai ver um bilionário falar assim, não, eu passei muita dificuldade, minha família era assim, eu era um coitado do sistema e tudo mais. Não, é só olhar as grandes pessoas. Pode falar. Assim, é interessante, a criação tem essa comunicação com as pessoas, que a gente oferece o melhor que a gente tem para os outros, né? Uhum. Então, se eu estiver triste, sem intenção, eu vou oferecer tristeza para aquela pessoa. E você vai se relacionar com tudo. Sim. E aqui, no caso, essa comunidade é uma comunidade jovem, onde as pessoas estão abertas a novos negócios. Né? Se de repente tiver uma pessoa que vai com uma situação mais ruim, acaba contaminando. Então, assim, essa questão do pensamento, do agir, é muito sério. Ele não é assim, é real, E tem uma história que eu escutei quando eu entrei no projeto. E hoje eu vejo que o cara é muito sábio, que é o Caio. O Caio, eu sempre escutei que se você chega pro Caio, ele reclama, se você reclamar com ele, ele vai te deixar conversando sozinho. E várias pessoas já me contaram que viram isso acontecer. Eu nunca vi, mas sempre escutei. Se você chega, fala, Caio, não sei mais o que, ele te deixa falando sozinho. Ele é um idiota. Mas por quê? Hoje eu entendo que ele é muito inteligente. Por quê?
Se ele começa a escutar, vai começar a modificar o quê? O pensamento dele, o sentimento que vai ter resultado ruim, ele já corta na hora. Você fala que a correção sonora é gratuita, você não está disposta. Sim. E isso daqui é muito importante. Então, a gente tem que melhorar essa frequência. Eu falo que é um trabalho de cada um. Porque vocês nunca vão ter grandes resultados se vocês não mudar primeiro por dentro. Não adianta. Porque aqui tem muita gente que às vezes trabalha, não sai do lugar. Mas quando você fala, só reclama, só olha o lado ruim, não sei mais o que, tá ruim, tá isso, tá isso. Aí você vai ver o ambiente que ela está convivendo mais lá fora. Quem ela escuta, o que ela enxerga, o que ela vê na internet, tudo mais. Você fala, cara, explicado, tá aí o problema. Ok? Deixa eu só passar aqui. E tudo sobre a mentalidade, né? O conhecimento e qualificação do mundo não entrega resultados se o modelo não estiver programado para o sucesso. E talvez foi algo que, assim, nesse ano, falei, cara, a gente tem que, vamos fazer a rede entender o melhor convite, o melhor plano, o melhor follow-up, o melhor ferramenta. A gente deu as melhores ferramentas para todo mundo. Cara, os treinamentos de convite estão salvos. Como convidar, como responder, como contornar a objeção. Cara, tem tudo, 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 tudo. Mas eu percebi que ainda teve pessoas que, mesmo com conhecimento, mesmo fazendo, não saíam do lugar. E aí você começa a entender que o quê? Habilidades técnicas sem o modelo mental certo não adianta para nada. Você pode decorar todos, né? O que você mais gostou? De 1 a 10, né? Quanto você gostaria de ganhar por mês? Por quanto tempo? Quantas horas por dia? Vamos começar a trabalhar juntos. Cara, isso daí todo mundo faz. Todo mundo decora, mas se não tiver pronto, cara, não vai. Você vai atrair as pessoas erradas. Você não vai, meio que no fundo, você não vai querer cadastrar alguém, porque você acha que não está pronto para isso, não está com confiança. Então, se talvez você é uma pessoa que está trabalhando e está, eu sinto, tá, eu estou trabalhando, mas eu não estou tendo os resultados que eu quero. Tem 2 tipos de resultado. O que demora mais tempo, que você está no processo e está caminhando, ok, então espera. E o que está trabalhando não sai do lugar. Se você é a pessoa que está trabalhando e não sai do lugar, seu time não desenvolve e tudo mais, então começa a olhar para dentro e olha, será que eu estou ocupando? Será que é a pessoa que eu estou apresentando? Mas olha que incrível. A pessoa que se apresentou tem a mentalidade ruim? De quem já apresentou para quem tem mentalidade ruim? Isso. Mas quem que atraiu ela? Quem convidou ela? Foi você, não fui eu, não foi o vizinho, não foi o Scott, fala com ela. Entendeu que a gente tem que olhar para dentro? E aí tem uma frase do livro, que essa frase, foram com essas palavras, me marcou, que ela falou assim, encontre a sua energia, desenvolva, atrai as pessoas certas e fature. Encontre a sua energia, desenvolva, né, a sua energia, que aí com isso você vai atrair as pessoas certas e quando elas chegarem, fature. Fature. O que isso quer dizer? Talvez, se você está fazendo muito, as pessoas não estão fazendo, talvez você não está olhando para a tua energia. Encontre ela, a sua energia, o seu objetivo, o que você quer. Por quê? Porque aí você vai atrair as pessoas certas e quando elas chegarem, você vai faturar. E é engraçado, porque quando você faz isso, as pessoas certas começam a aparecer. E elas começam a crescer e você fala, cara, por que às vezes para uma é mais fácil? E aí eu tenho uma história, eu não lembro o nome dela, eu conto o exemplo dela para sempre. Uma da mãe de vocês, que quando ela entrou, eu lembro que vocês me ligaram, você e o Maurílio, é do time de vocês aí. Vocês me ligaram e falaram assim, cara, a menina virou e falou assim, que quando tudo para ela é mais fácil, é mais simples, as coisas acontecem ela sem perceber. Fabiana, não lembro. Uma que virou pérola rápido, estava segurando muito executiva, não lembro. Sim, a Fabiana de Turvanidade, aqui da Camila. Quando ela entrou, o que ela falou para vocês? Eu lembro até hoje. Ela falou tudo que ela conquistou não teve esforço. Tipo assim, Natural. as coisas aconteciam de forma natural. Aí eu fiquei assim, eu falei, não é doida? Não é louca? Aí eu falei, lógico que não. Tem que tomar sei lá o que e tal. Ela falou, não, tudo acontece de forma natural. Meses depois... Ela era pérola fazendo 38 ciclos. Meses depois, pérola, 38 ciclos. Natural. É assim. Mas onde a gente fala assim, puta, que loucura. Mas o quê? A mente dela tá pronta para isso. Olha o que ela falou. Ela já falou para todo mundo. É natural, vai acontecer, tudo. Pronto. Ela acredita nisso. Ela não tá fazendo nenhuma besteira. Na cabeça dela tá tudo certo e vai acontecer. Adivinha? Acontece. Olha que louco. Ela virou pérola com
com 12 distribuidores, sendo que um desses diretos é Safira e o outro é Pérola também. Tipo, de 12 distribuidores, tem um Safira e um Pérola. E a média para você virar um Safira é cadastrar 24 pessoas. Ela fez com 12, certinho, 12, bonitinho. Aí eu não sei, outra história. Aí eu nem sei como é que tá lá. Que era do tipo, eu lembro que... E, cara, mas olha que incrível. Funciona. Eu acho que olha a gente que não loucura. tem que, não sei, tem me incomodado muito com essa pergunta. Demais. Eu vou morrer de chamando assim. Você sabe de Demais. Marco, tá? Não é só a pessoa troca o nome, mas assim, qual que foi a pergunta que você falou? Desistiu. Por que ela parou? Por que ela não continuou? Porque o que ela parou não me interessa, ela não continua. Sim. E nós estamos aqui porque a gente vai continuar. E se você olhar, talvez, eu na verdade não, eu tenho certeza, em algum momento, alguma da parte do corpo dela, ou ela tocou em, tipo, perto em pessoas que não eram, escutou, viu coisa que é ruim e por algum motivo parou. As pessoas desistem por conta disso também. O motivo que fazem ela conquistar é os que fazem elas desistirem das coisas. Entendeu? Por isso que é muito importante escutar pessoas que têm sucesso. Vou dar um exemplo, que eu mais vejo. Cara, um amigo meu, quando eu conheci o projeto, ele cadastrou. E aí ele não tinha como não conviver, porque o irmão dele, assim, o irmão dele, cara, tudo errado, não fez nada da vida, não sei mais o quê, todo zoado. Tinha entrado na Amway 3 anos antes, cara, comprou e não teve ajuda nem nada. E aí o meu amigo entrou, super empolgado, foi e tudo mais, começou a ouvir o irmão dele, esse negócio funciona, olha aí, fui enganado, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Adivinha o que aconteceu? Claro. Por quê? Porque ele começou a ter um pensamento ruim, um sentimento ruim sobre o negócio, não trabalhou e adivinha qual foi o resultado? Saiu. Porque em algum momento ele escutou quem não devia. E muita gente aqui perde porque escuta quem não devia. Mas, Claro. ontem eu tive uma jornalista, eu não posso falar o nome dela porque ela falou bem, Joyce Vilela. Ela é mulher de um... É direta minha, ela é esposa do doutor Elias. Isso. Ela viu meus stories e ela mandou mensagem. Sabe? Nossa, parece que eu tô conhecendo isso, não sei o quê, tá me dando boas lembranças e tal. Aí depois ela começou a investigar, né? Ela falou, não, já tô vendo o projeto, tá acontecendo e tudo mais. Nossa, bacana, eu acho que é muito seu perfil. Foi bom pra mim, aproveito os ensinamentos e tudo mais. Ela falou bem, ela não tinha nada. As pessoas mudam. As pessoas mudam. Elas evoluem. Não, Mas ela falou, não, mas ela falou muito bem do projeto. Não, Ela gente, incentivou ninguém muito. fala no mundo de mais. Porque eu nunca tive. Fala qualquer coisa, mas mal. Mas normalmente eles falam da indústria. Vocês falam do cuidado da indústria. Isso. E, ô, Edu, Fala mal outro... das pessoas. É, mas quem fala mal do marketing que eu conheci de forma errada, eu não pratico de forma certa. Porque, gente, não tem como um negócio desse para quem entende de negócio falar mal. Sim. E é o que acontece, até online eu vi que tem muita gente nova, que acontece muito no início, é aquele maior perigo que tem, não é só na jornalista, é qualquer coisa. É você aceitar ouvir a opinião de um terceiro desqualificado no assunto. Que não construiu. Exatamente, não construiu nada em lugar nenhum. Exatamente. Por isso que a gente tem que cuidar muito mais da gente do que os outros. Mas aí no caso, por exemplo, se ela fosse falar mal pra mim, não ia adiantar muita coisa. Porque eu já... Mas você já está numa frequência boa, já teve resultado, já está com a mentalidade boa. A maioria não tem. Que é isso que eu quero falar sobre a rede. Eu quero que vocês entendam uma analogia até como líder. Imagina que a gente está num terreno onde a gente quer plantar, sei lá, árvores, né? Que vai dar frutos e tudo mais. Imagina que a nossa rede é esse terreno. A gente vai vir com toda a informação técnica. E vai começar. E a informação técnica é a água. Só que em alguns lugares tem sementes, outros não. E você vai colocar água em tudo. Onde que vai nascer a árvore e vai dar fruto? Show. Levando para o nosso negócio, você cadastrou um tantão de pessoas. Tem gente que já está com a semente desenvolvida.
tem outros não. Se você vem com a informação, tem gente que desenvolve, tem gente que não. E tem muita gente que está estudando a informação, mas não está desenvolvendo. Aí eu ouvi aqui do lado e falo, não, aqui não está nascendo nada. Ah, então não vai nascer, desiste. Então, até o nosso papel como líder, eu falo que hoje, um líder dentro do marketing de rede, na verdade, ele tem que formar pessoas para desenvolver pessoas. Nosso objetivo é desenvolver pessoas. Muito mais do que negócio é desenvolver pessoas. Porque a maioria das pessoas não tem mentalidade. Ainda mais na geração que a gente está hoje, que, meu Deus, a galera tem preguiça de tudo, então elas não querem nada. Se a gente não desenvolver a mentalidade deles, esquece. Você sabe uma coisa muito, muito importante de tudo que você falou aqui? Gerenciamento de expectativa. No começo, quando você fala ali de, por exemplo, 1.000 milhões por ano, as pessoas não têm ideia de como é para ganhar 1.000 milhões por ano. Sabe nem quem Aí faz. chega quem fala assim, eu quero ganhar 500 milhões por mês, né? E aí, quem está aqui com essa visão de, cara, é construção, o resultado vem na mentalidade, é um passo a passo, e se olha o que você é hoje, o que você era ontem, em relação ao dia que você entrou aqui, as pessoas que se desenvolveram, cara, Sim. não para. Eu sou um exemplo. Dona Adelina aqui é o exemplo de uma pessoa que está há bastante tempo, mas quem era ela antes de entrar? Ótimo. Como que a mentalidade fluiu? E não é muito de resultado financeiro, mas se você tinha desistido no primeiro ano. E é isso que eu der uma dica para vocês, que é bom vocês analisarem para vocês e para a rede de vocês. Querem saber se no começo o negócio está dando certo para você ou para algum distribuidor seu? Se ele recebeu alguma mensagem de algum conhecido que conhecia antes do projeto perguntando, nossa, você mudou, você está diferente. Se você ainda não está recebendo esse tipo de mensagem, é porque você ainda não está desenvolvendo, então você ainda não tem resultado, eu sei disso. Porque quando eu comecei a receber esse tipo de mensagem, foi quando eu comecei a crescer. Pô, você mudou, você está diferente, você está melhor, não sei mais do que, adivinha, o resultado foi vindo. Por quê? Porque eu estava melhorando. Vocês estão metidos. Também é um bom sinal. É um bom sinal. Nossa, não vai lugar nenhum, povo metido. Ó, e eu quero até passar um desafio para vocês, para como vocês podem começar a pensar melhor, sentir e tudo mais. O segredo é olhar para vocês, então eu quero que vocês façam uma lista de todos os objetivos que vocês querem realizar. Não, vocês vão fazer em casa, porque vocês vão pensar e tudo mais. Mas assim, objetivos assim, claros. Cara, eu quero que isso, minha vida vai ser assim, 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 assim. E você vai fazer uma coisa. Você vai, para os próximos 20 dias, você vai ler, olhar no espelho. E todos os objetivos, médio, curto e longo prazo. Para ter claro. Por quê? A maioria das pessoas não sabe o que quer. E esse é o pior problema. Por que uma pessoa trabalha bem na jornais? Normalmente a pessoa tem visão clara do que ela quer. E foi assim comigo. Né? Eu lembro que a época que eu mais cresci foi a época que minha visão estava mais clara. Só que dentro do marketing de rede acontece uma coisa que acontece em todo lugar. Vai virando automático. Open, seminário, plano, e está trabalhando. Mas às vezes vai esquecendo dos objetivos, dos sonhos. Eu levei um choque. Eu fui fazer a minha lista, eu falei, cara, aí eu fui olhar esses meus sonhos e eu fui ver, tá, quantos desses sonhos estavam nos meus pensamentos na última semana, no último mês. Eu percebi que eu não estava entrando mais nos meus sonhos que eu quero, o carro que eu quero, a casa que eu quero, tudo, as viagens que eu quero fazer, sabe? Os meus sonhos, os meus objetivos de vida não estavam frequentes na minha mente mais. Eu não estava pensando neles. Então, eu não estava me sentindo tão bem, não estava tendo uma ação tão boa como eu gostaria, não estava tendo resultado. Por quê? Porque eu não estava tão preso, porque foi caindo na rotina. Então, isso é um exercício, principalmente para quem tem mais tempo. Cara, muda tudo. Foi muito importante para mim nessas últimas semanas fazerem isso. Porque a minha energia mudou e tudo mais, e eu vejo que as coisas começam a acontecer melhor assim. Ok? Então, façam esse exercício. Sério, no começo vocês vão achar idiota, mas assim, quem aqui está ganhando quanto gostaria? Viajando quanto gostaria? É melhor parecer um idiota rico do que não ser um idiota que está quebrado, sem realizar o sonho, não é? Então faça. Porque muita gente fala, não vou fazer isso, não precisa. Tem um sonho que quer, tem a casa que quer, então faz, é uma coisa. Vai que funciona. Se não funcionar, você vai ficar no mesmo lugar. E você já está aí mesmo, então continua. Mas se funcionar, tu cresce. Eu acho que você tem tudo a ganhar e nada a perder. Ok? Tem muito a ver com ser metido, né? Sim, tem muita gente que às vezes quer, porque às vezes não está na frequência Sabe certa. por que eu tô falando? Porque o ser metido não está na gente, é no outro que era pra gente. Sim. Porque se a gente está metido, né?
É porque a gente está satisfeito com o que a gente está e o que está recebendo. Não é todo mundo que é aberto para fazer, piorou a receber. Sim. E não dá importância. Então, reza, proteja-se, porque ser metido é o que faz ganhar o mundo. Ah, Porque eu sim. venho para contagiar. Perfeito. Contagiar sendo porque esse é o poder. Entendeu? Demora a gente entender. Eu sofri muito bullying por conta disso. Pequenininha, metida. Yes. Não é isso, não. Eu vou onde eu quiser do tamanho que eu sou. Isso. E isso é em tudo, gente. É criar filha, tá na rede de vocês. Entendeu? Olha a satisfação de ver Jesus. Entendeu? Isso é ser feliz. Sim. Né? Legal. Bom que mudou a percepção de metido, viu, gente? Mas é. Isso é bom. Mas, ó, qual que é o comportamento de um líder agora? Um pouco mais assim, um pouco mais técnico. Basicamente, competente. Um líder tem que saber todas as habilidades de cor e salteado para poder ajudar a equipe. Não adianta também você ser a pessoa mais desenvolvida, mas não saber a ação também. Lembra? 10% é ação. Se você não tiver ação, não adianta nada, nada, nada. Porque se você não domina as ações, não tem confiança. Se você não tem confiança, o pensamento não é bom, não tem um sentimento bom, não tem um resultado bom. Também não adianta nada. Entendeu? Né? Porque senão muita gente fala, pronto, esquece a GR, agora eu vou só meditar e virar o positivo Tony Robbins. Ok. Mas primeiro cria um resultado. Seja competente nas habilidades. Tem que decorar. Alguém te perguntar e falar, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Já sabe tudo. Isso te gera confiança. É uma crença maior que todo mundo. Você precisa acreditar mais do que todo mundo. Você precisa acreditar. Só que, e vou te falar, a maioria das pessoas que não acreditam no mercado é porque, primeiro, elas não acreditam nela conseguir. Então, acredite em você mais do que todo mundo e acredite no mercado também mais do que todo mundo. E é normal. Normalmente, por que quando alguém entra, alguém já percebeu assim, putz, meu offline parece que acredita mais em mim do que eu mesmo? Alguém já ouviu isso? Pode falar? Isso é ruim. Porque se outra pessoa acredita mais do que você, é ela que vai ter resultado, não vai ser você. Porque você não acredita. Você tem que acreditar. Ninguém nunca virou assim, eu acredito mais em você do que você mesmo. Porque eu sempre acreditei muito em mim. Consequentemente, eu acreditei no mercado, na empresa, nos produtos, na indústria, em tudo. Faz sentido? Então, acredite em você. E criação, um líder, ele cria ação desse movimento. Ele não espera alguém criar, ele vai lá e começa. Vai. No começo talvez não vai ser tão bom, mas vai. Só que aqui a gente já tem pessoas que passaram pela experiência que conseguem validar. Isso é muito importante, mas cria a sua ação e que pergunta, fulano, eu estou querendo criar isso para o meu grupo. Eu quero fazer isso. Você acha que isso funciona? Dá para melhorar? Validou ou não funciona? Mas cria ação. Mas lembre sempre de pedir dicas, né, para a sua linha ascendente. Por quê? Não porque ele é seu chefe, mas porque ele já passou por coisas que você não passou. Talvez você vai fazer uma ação que a intenção é boa, mas o resultado não é tão legal. Então, talvez não é bom, mas cria. Líder cria. Ele vai lá e fala, cara, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. O que você acha de eu fazer isso? E, gente, eu lembro que líder é uma pessoa, duas pessoas. Eu lembro quando eu era executivo, eu aprendi uma coisa, eu queria reunir meu grupo para ensinar tudo para eles. Olha que legal, cara, vamos assim, vamos fazer isso. O cara vai ficar muito rico. Olha que legal. Porque eu estava criando uma ação. É claro que quanto maior o seu crescimento, maior a ação, maior o movimento da onda. Quando você é pequeno no negócio, a sua onda ela é menorzinha, mas você já está criando uma açãozinha. O problema é se você ficar no mar esperando vir alguém de trás trazer uma onda, senão você fica lascado. E cria comando para a rede. Dá um comando para a rede. Isso é muito legal. Pô, ó, vamos fazer isso, ó. Meta fazer isso até lá. Meta fazer isso. Cria comando. Pô, fazer igual a Stephanie. Isso foi legal. Deu uma dica que ela criou um comando. Vai pegar. Diz assim, gente, já deu uma dica para a minha rede. Se elas virarem executiva, eu dei uma meta que se elas baterem, elas vão para Laguna com a gente comemorar. Aí eu falei, tá, elas sabem da meta? Elas nem sabem a meta, mas eu vou falar amanhã que é virar executiva até tal dia. Ele tá criando um comando para a rede. E olha que legal, ele já recebe. Já reserva isso. Isso é um comando em ação. Essa ação vai dar resultado bem? Vai formar executivos, a gente vai crescer. Ui, acabou de entrar. E a Stephanie falou isso, quanto tempo de cadastro ela tinha? Não. Nenhum. Ela nem tinha cadastrado, ela estava organizando. Eu já tinha falado para ela, só que aí ela já pegou a causa e desenvolveu.
Olha que legal. Na hora que a gente estava apresentando lá para o fechamento, um pouco antes de eu fechar, ela falou isso, que já vai dar meta e tudo mais. Já pegou. E olha, criou uma ação que começou aqui com a Giovana, foi desse ano e já está crescendo. Mas o negócio dela foi o seguinte, foi lá na empresa, ela falou assim, você já mandou mensagem para o Caio do Laguna? Eu falei assim, já. Então, eu vou bater tanto aqui na empresa, você vai me dar uma folga que eu vou organizar. Ela bateu 2 metas para ganhar 2 coisas, né? Pronto. Está criando ação, isso gera resultado, gera união. Tá vendo que, cara, você pode começar com o seu grupo. Quanto tempo de negócio está a sua rede? Você e sua rede? Hoje é sábado, 8 dias. 8 dias já está criando uma ação. Tá vendo que líder não é por tempo, tamanho de rede, nem nada. Tinha uma pessoa na rede quando ela organizou isso. Agora já tem 2, está entrando mais gente. Tá vendo? Talvez, eu estou muito tempo, meu time não tem. Cria uma ação com ela. Faz algo diferente. Ok? E comece a aparecer como líder. O que isso significa? Comece a aparecer como líder. Que ele está à frente das coisas. Por quê? O líder, se você começa a aparecer nos reconhecimentos, nos treinamentos, você inspira muito mais a sua rede do que falar, vai, faz isso e tudo mais. Porque a gente mostra, putz, olha onde ele está, olha o resultado dele, olha o desenvolvimento dele, ele está crescendo. Então, começa a aparecer, não esconda. Porque muito distribuidor eu vejo que se esconde pelo medo e tudo mais. E vai dar medo, mas vai com medo mesmo. Eu lembro, eu não gostava de, na época de dar treinamento online, fazer open online, lá em 2020, eu estava crescendo. Eu era um pérola que não fazia isso. E o Douglas falava, cara, eu nunca vi nenhum Safira virar Safira sem fazer isso. Puta merda. Incrível, eu comecei a fazer, eu virei. Ou seja, começa a aparecer, porque aí seu time começa a te ver como referência. Sabe? Eu mesmo, quando eu apresento o plano, eu nunca falo, eu dou treinamento para minha equipe e tudo mais, tem uma equipe grande. Assim, não falo. Sabe por quê? Porque quando eles vê, normalmente falam, putz, ele chegou lá, então eu tô com a pessoa certa, vamos trabalhar. É isso que eu penso. Quando um líder vem, lá, é um resultado que eu quero, eu preciso aprender. Porque se você aparece, seu líder ou seu time vai aparecendo e vai formando líderes. Ok? Porque tem até uma regra que é muito boa, que é a lei do uso. Vocês já ouviram dessa regra? É basicamente o seguinte: tudo que você não usa, você perde. Simples, não é? Quem aqui, normalmente, quando uma pessoa ela sofre um acidente, fica muito tempo sem mexer a perna. O que ela precisa fazer? Ela perdeu o movimento, normalmente ela tem que fazer toda a reabilitação, tem que aprender a andar de novo. Porque tudo que não usa, você perde. Se você não usar a sua liderança, você vai perder a sua liderança. Se você não usar a sua apresentação, você vai perder a sua apresentação. Quem aqui já conhece alguém que ficou um tempo, uma semana sem fazer jornada, sem convidar, sem apresentar? Quando volta, fala, nossa, parece que eu não estou de mais nada. Sempre o que você não usa, você perde. Essa é uma lei mágica. É basicamente o seguinte: se você malha, chega no corpo perfeito que você quer. Você chegou, você usou a academia e tudo mais. Você parou de usar a academia. O que acontece com o seu corpo? Você perde tudo. A vida é assim. E dentro do negócio é a mesma coisa. Se você pode fazer um trabalho excelente por uma semana, um mês, um ano, 2 anos. Se você parar, você perde. A vida sempre vai ser assim, não tem como. E aí, se você não usa uma habilidade, você perde. Se você não usa a sua liberdade, você perde. E aí, isso eu quero até passar para vocês. Cara, sabe o que está acontecendo? A maioria das pessoas estão perdendo a liberdade. Como assim? Porque as pessoas hoje elas não questionam mais. Está todos vendo no automático. A maioria das pessoas, isso é muito bom, porque a gente tem até algo maior, porque a gente pode mostrar isso para as pessoas, no sentido que esse é um dos nossos objetivos, cara. Nosso objetivo é recuperar a liberdade da galera. Porque a maioria das pessoas, elas ganham quanto elas gostariam? Não, então se elas não ganham quanto elas gostariam, elas viajam para onde elas gostariam? Elas vão no restaurante que elas gostariam? Elas compram as roupas que elas gostariam? O carro que gostaria? Mora na casa que eu gostaria? Então que liberdade é essa? Porque ela não tem nada que quer. Isso é liberdade? E aí olha que incrível esse dado, que só para você ter noção, o tanto que eu acho que a gente começando a mudar, tudo muda. 1900, 90% das pessoas eram empresárias, elas trabalhavam para elas próprias. Elas trabalhavam para elas. Elas não dependiam de um governo, de um chefe, nem nada. É só quem foi um pouco nerd e estudou história, lembra que lá atrás a galera tudo trabalhava para si e pagava
pagava lá e tudo mais, mas ninguém era dono de ninguém. Eram empresários. Hoje, o que acontece? 10% é empresário, 90% funcionário. Depende de alguém, perdeu liberdade. Não ganha quanto gostaria, não trabalha onde gostaria, não viaja onde gostaria, não faz nada onde gostaria. Sim. E isso, pode ser bem sério, é isso que o governo quer. O governo quer um plantão de gente que fica aí só recebendo ordem e não pensa. Está tudo no automático. Massa de manobra, que mais acontece. Isso é muito louco. E pode falar, dentro do marketing de rede acontece massa de manobra. Um tanto de gente que vai, vamos para lá, porque lá é melhor. Não, porque lá o ponto vale mais. Mas manobra, não pensa. Não pensa por conta própria. Se o cara falasse assim, putz, a maioria das pessoas são assim. Então a gente já tem um papel muito grande. Mostrar que as pessoas estão perdendo a liberdade, mostrar, cara, você pode ser rico, pode viajar muito, pode ganhar muito dinheiro, pode ter muito resultado. Você pode fazer uma vida que a maioria das pessoas não vive. Isso vai ser desafiador, por quê? Porque o mundo inteiro vai estar contra você. Tudo. A hora de você abrir o seu Instagram, isso tudo vai estar para você ser uma pessoa comum, passar dificuldade. O Instagram vai estar mostrando isso. A televisão vai passar isso. Jornal. Cara, eu não assisto jornal porque eu fico puto já. Eu fico com raiva. Porque quer mostrar como o coitadinho é o cara que tá e o cara que ralou como caramba é o cara mau. Cara, esse é o contexto que aparece sempre todo. Por isso que muita gente não é rica. Por quê? Porque fica o tempo todo ouvindo conteúdo de o rico ele é mau, o cara que tem muito dinheiro, olha, ele fez isso, ó, o coitadinho lá que roubou um celular, não, ele merece, porque olha a condição dele, vamos ter dó dele, agora o empresário não. Ah, por isso que a pessoa não vai ser rico, porque ficou ouvindo merda o tempo inteiro. Essa é a verdade. Então, olha o que a gente tem. E aí não adianta nada. A gente, e às vezes até dentro da jornada, a maioria das pessoas, infelizmente, são assim. Porque senão estaria tendo o resultado que gostaria. Faz sentido? Só que a gente tem algo muito grande, mostrar a liberdade. Então, cara, é por isso que você tem que trabalhar muito forte. Porque, primeiro, para ter a tua liberdade e a liberdade da galera. Isso é tão real. Porque, assim, deixa eu passar aqui. Tá, para ter sucesso, depois eu falo isso, que tem outra coisa que eu quero falar que vai bater muito com isso que eu falei. E, cara, para ter sucesso, o que não fazer? Principalmente dentro do nosso negócio. Primeiro, mentir. Cara, não minta. Principalmente para distribuidor e convidado. Não mente. Ok? Isso vai ajudar demais. Outro ponto, não reclamar. Cara, a pessoa que reclama, ela nunca vai colocar a responsabilidade dela. Você nunca vai ver um rico por culpa do outro. E esse cara que fica rico por culpa do outro fica pobre, que é os caras que ganham na Mega Sena. É os caras que acontecem. Então, cara, não reclama. Cara, a galera fica reclamando, é muito pouco. Vou pegar o exemplo, a galera fica reclamando. Não sei mais o que e tudo mais. Mas ok, quantos livros você leu, quantas pessoas você apresentou, quantos convites você fez, quantas reuniões você fez com o seu time? Só colocar no papel os números. Cara, olha para você, não reclama, olha para você. O que eu preciso melhorar? Ser negativo. Cara, nossa, isso... Hoje, ultimamente, eu tô assim, de saco cheio das pessoas negativas. Porque, cara, a pessoa que é negativa, ela só olha o lado ruim. Se ela olha o lado ruim, adivinha o que acontece com a vida dela? Coisas boas ou ruins? Ruins. Então, como você vai ser um líder negativo e quer ter grandes resultados? Se você só olha o lado ruim. Então, e eu sei, e posso ser sincero, tudo isso a gente entende, só que a gente tem que lutar todos os dias. E eu quero até fazer um desafio do reclamar, que eu tô nesse desafio, gente. Eu tô nesse desafio que eu fiz para mim mesmo. Ficar 7 dias sem reclamar. De nada. Eu tô tentando, juro. Toda hora quando eu vou reclamar, respira, tudo mais. Ou seja, cara, vamos fazer esse desafio? Ficar 7 dias sem reclamar de nada e de ninguém? Sem se queixar. Cara, isso é muito louco, porque é difícil pra caceta. Você consegue. Ser é paz. Todo mundo. Todo mundo. Vai começar só, não? Começa agora. Agora, esse já é o primeiro teste. Se eu contar minhas últimas 3 horas, cara, você vai ver que é uma pessoa positiva. Então, mas é isso. Uma pessoa positiva, cara, ela enxerga um mundo diferente. Ó, e olha que louco. Uma pessoa que reclama, ela vê o negativo. Se ela vê o negativo, ela pensa o negativo. Se ela pensa o negativo, ela não se sente bem. Se ela não se sente bem, ela não age bem. Se ela não age bem, não tem resultado. Olha que louco. Por isso que talvez não reclamar é uma boa opção. E não ser negativo. Inconsistente, cara. O segredo do negócio, de fato, é a consistência dentro desse negócio. Se você for consistente, você vai chegar lá. Né? É engraçado que dentro do nosso negócio,
Quem acredita que dentro do nosso negócio é uma maratona que é muito tempo, ou um sprint de 90 dias? O que vocês acham? Tá, então anota, porque é os dois. É uma maratona porque não é do dia para a noite, é uma construção de anos, mas em algum momento você precisa acelerar. Pelo menos por 90 dias. Então, é os dois. Tem que ter velocidade e maratona. Maratona seria consistência, né? E a sprint é velocidade. Perfeito. Isso. Inconsciente que seja consistente, corra uma maratona. Você não vai parar. Só que em algum momento você tem que acelerar, que é colocar velocidade no negócio. Talvez você não está pronto para colocar velocidade agora. Talvez você não está psicologicamente pronto, no ambiente pronto. Ok. Continua fazendo o ritmo, mas melhorando, se desenvolvendo para lançar a sua maratona, que é a sua corrida de 30, 90 dias. Ok? O que fazer para ter sucesso? O que não fazer? Ser vítima. Você nunca, igual eu comentei, você nunca vai ver um rico reclamando, falando que foi vítima do sistema e de repente ficou rico. Já viu? A maioria das histórias é superação, trabalhei muito, passei por obstáculos e tudo mais, foi responsabilidade minha e tudo mais. Show, deu problema, responsabilidade minha também. Fiz merda, e acontece. Ok? Ego grande, né, cara? O ego grande é o pior para um líder. E lembra, cara, líder, cara, não importa o título, nem nada. Se você é um executivo. Ó, o que mais tem? Cara, tem muita gente que nunca vai crescer nesse negócio porque tem um ego grande, porque não quer ouvir, acha que sabe tudo, não sei mais o quê, para que eu vou ouvir? Cara, e às vezes é um cara que acabou de entrar. E isso serve também para nós, safiras, cara, a gente tem que sentar a bunda e ficar escutando ainda. Não chegamos no diamante, não chegamos no topo. É ficar aprendendo. Qualquer um aqui, e não importa o patamar. Um cara que eu admiro muito, por exemplo, o Daniel Fire, que é o triplo diamante da Europa. Cara, o cara até hoje não tem mais grande. Por quê? Porque ele senta a bunda e vai escutar quem já fatura mais do que ele, o Eric Work. O cara, ele ganha, hoje está ganhando uma média, acho que $300 mil mês, né? $350 mil mês. $350 mil mês. O cara senta a bunda para escutar. Até hoje. Paga mentorias caríssimas com pessoas melhores do que ele. Até hoje. Você acha que ele tem um ego grande? Não. Por isso que está crescendo muito, virou triplo. O que eu falei para você ontem à noite? Quando eu te liguei sobre o treinamento de hoje. Eu falei para ele, Edu, amanhã o treinamento é sobre liderança e você é um cara que fala muito mais de mentalidade melhor do que eu, treina as pessoas melhor do que eu, tem uma visão melhor do que a minha e consegue passar isso para as pessoas. Amanhã não é comigo o treinamento, tem que ser você que vai dar. Eu quero aprender com você, porque eu estou aprendendo pra caralho. Tem muita coisa que eu estou vacilando. Então, obrigado pelas palavras. Mas, gente, o objetivo é esse. Cara, não tem ego grande e coma de sucesso. Coma de sucesso? Ótimo. Você nunca mais vai esquecer do que é isso. Você já viu que muita gente fala assim, e às vezes dentro da jornada eu já vejo muita gente falar, eu vou trabalhar muito, ficar rico e aposentar. O aposentar é o coma de sucesso. Agora eu vou te perguntar. Qual cara que inspira milhares de pessoas a construir um grande negócio se aposentou? Tirou o pé. Qual? Esses dias, quem gosta de investimento, o Luiz Bassi. Cara, o cara é um... O cara ele não vai ver, é um idoso. Um velhinho. Cara, tava lá no podcast, fazendo um vídeo, vai lançar um curso agora, não sei mais o quê. O cara, gente, só de dividendo. Sabe quanto que o cara ganha? 1 milhão. Por dia. Não é por mês. Todo dia. Todo dia. Hoje ele está 1 milhão mais rico do que ontem. Amanhã ele vai estar 1 milhão mais rico do que hoje. E o cara está trabalhando. Isso é a definição de coma de sucesso. Se você um dia parar, seu rendimento vai cair. Porque você vai parar como pessoa ou vai manter. Mas a chance, mas como nada mantém, ou você cai ou você sobe. Então, cara, cuidado dentro do coma de sucesso. Porque eu vejo muita gente, cara, eu quero ter esse resultado quando eu chegar aqui e tudo mais. E aí tem um problema, porque você está sendo egoísta, você está pensando só em você. Resolvi o meu problema. Tá bom, não preciso mais ajudar ninguém. Já resolvi o meu, já cheguei onde eu queria, por que eu vou ajudar alguém a chegar onde ele quer? Por isso que normalmente esses caras não param de trabalhar. E o cara que faz esse coma de sucesso, ele para. E para mim é um egoísta. Por quê? Porque ele chegou só onde ele queria. E a galera que ele falou que ia ajudar, que estava com ele?
E não só no nosso negócio, em qualquer grande empresário. É por isso que provavelmente os caras não param. E dificilmente vai parar, porque eles sabem que tem outras vidas ali, já não é mais por eles, sabe? E se vestir para o sucesso, outro ponto importante para um bom líder. Vestimenta. Um líder, ele se veste sempre 10% melhor do que todo o time. Por quê? Porque, cara, quando você se veste bem, você fica mais empoderado. Se você fica mais empoderado, você fica mais confiante. Confiante gera um sentimento, um pensamento bom, que gera sentimento bom, que gera boa ação, que gera mais resultado. Então, cara, se vista bem. Eventos, reuniões, apresentações, open, treinamento, cara, sempre se vista bem. Certo? Eu até falaria assim, para os homens trazer tudo blazer e tudo mais, mas calma pra caramba em Goiânia. Mas talvez, cara, se for apresentar, vai assim, cara, se vista bem. Mulheres também se arrumem bem. Por quê? Por sucesso. Não está se arrumando para uma apresentação, para um convidado ou para o time. Está vestindo para o seu sucesso. Normalmente, quem já viu... Vamos pegar as top diamantes da Juness. Fabi, Diana... Quando elas vão fazer evento, você acha que elas se vestem bem ou mal? Quando elas vão no treinamento, vão tudo. Os líderes, bem também. Então, cara, se veste bem para o sucesso, porque isso é muito mais para você do que para os outros. Por quê? Porque você se sentindo bem, você está com a confiança alta, sua mente trabalha melhor. Ok? Oi? Que é o do ser para ter. Você tem que se vestir como um milionário para se tornar um milionário. Até se for online. Até se for online, cara. Putz, você matou a charada. Cara, eu vejo muita gente... Tô em casa, tô maquiada. Eu vejo isso, cara. Aí, às vezes, vai fazer, por exemplo, de pijama, sem camisa e tudo. Cara, E o problema, vou ser bem sincero, não é nem pra gente que tá vendo. É pra você. O problema é teu. Por quê? Você que não vai estar confiante, você que não vai prestar toda atenção. Faz sentido? Você tem que se vestir bem pra você. Entendeu? Porque aqui, e aí entra, porque a maioria das pessoas tem mentalidade de funcionário. Normalmente eu me visto bem porque eu tenho que ir lá impressionar o meu chefe, meus liderados. Eu me visto bem porque lá eu vou impressionar outra pessoa e tudo mais. Tá vendo que a galera só pensa como nos outros, como funcionário e não para eles mesmo? Ok? Então se vista bem. E qual cultura você está passando para o seu grupo? Né? Porque tudo é duplicado. Pô, está passando uma duplicação agora de mais livros, de desenvolvimento, de se vestir bem, de participar das reuniões, de estar bem na reunião online. Posso citar as técnicas? Claro. Quando eu entrei lá na empresa faz um mêsinho, né? E aí, quando eu cheguei lá, ela falou assim, você que é a nova gestora? Eu falei, sim. Aí eu queria fazer uma avaliação, né? Aí no outro dia, ela me perguntou assim, nossa, quando você chegou lá no portão, eu sabia que você era a gestora, mas por que você se veste assim? Eu falei, justamente. Mas aí eu vou te contar a história. O dia que eu não me destaco, gente, é uma coisa assim, bem engraçada. O dia que eu não ia para o salto, eu não ia para vender. Você não vendia? Eu não vendia. Aí hoje em dia, eu chego lá na empresa, aí eu falo para ela, você quer meu salto emprestado? Para vender? Porque ela aprendeu na cabeça dela que para ela vender, né, ela tinha que estar com um bom vestimento. E ela começou a mudar todo esse armário. Pronto, isso serve. Gente, área comercial é igual a qualquer lugar. Aqui é a mesma coisa. A mesma coisa. Vai ver, o cara não está cadastrando há muito tempo. Pô, tá se vestindo bem? É bom olhar isso. Pode ser um dos fatores também. Porque aí a confiança dele não está bem. E vou te falar, você quer ver sua confiança cagar? Você ir para uma reunião com alguém e o cara tá mais vestido, melhor vestido que você, porque já se sente inferior. O ser humano, ele é assim. Não é, aí assim, hoje é engraçado, você fala isso, você tem que se amar, não sei mais o que. Cara, o mundo dele, que é o mundo, ele é assim. Todo mundo pensa assim, é inconsciente. Conscientemente, alguém pode falar, mas isso não é verdade. Mas as pessoas tomam muito mais decisões pelo inconsciente do que pelo consciente. É aqueles 2 segundos que a pessoa entrou, você já jogou tudo, mesmo que você não queira. Mesmo que você fale, não, aí às vezes você fica ali lutando, cara, não vai. Entendeu? Então preste atenção nisso, porque a gente é assim. Eu tenho certeza que vocês são assim. Todo mundo é assim. Não tem uma pessoa que não é. Chance de causar uma primeira coisa que vem no começo.
Perfeito. 7 segundos. Entendeu? E aí, como que talvez, então, já vai como você está se vestindo? Como um distribuidor, como um executivo, um jade, pérola, safira ou como um diamante onde você quer chegar? Como você está se vestindo? Ok? E se comprometa com o sucesso. Porque, assim, cara, a maioria das pessoas, elas querem ser ricas. Elas gostariam de ser ricas, mas a minoria está comprometida. Então, que você seja essa pessoa que seja comprometida. O que é uma pessoa comprometida? Cara, que vai trabalhar 7 dias na semana, né? Todos os dias, não importa se é feriado, se é de semana, mas, cara, trabalha todos os dias porque você está comprometido com o teu sucesso. E comprometimento é o ponto importante. Todo rico, ele se compromete com o sucesso dele. Por isso que ele é rico. Mentalidade pobre, não. E aí, normalmente, vem as desculpas, né? Eu até coloquei um post no Instagram que estava em italiano, assim, não vai até me zoar, assim, traduz aí para mim. Eu falei, filho da mãe, que eu entendi. E ele fala o seguinte, há um diamante do jornalista que ele fala assim, a minha rede vira para mim e fala assim, estou 6 meses de negócio, não tenho resultado. Ok, você está 6 meses de negócio, mas não deu 2 livros. Eu não estou tendo resultado. Ok, você está 1 ano no negócio, mas você dorme 9 da noite, acorda 11 da manhã e não quer ter resultado. E por isso que não está tendo resultado? Eu não estou tendo resultado porque assim, ok, mas você não foi em nenhum grande evento. Resolva a tua vida, se comprometa com o teu sucesso. Por quê? Porque o meu sucesso estou comprometido e eu já cheguei lá. Palavras dele, eu já cheguei lá. A liderança já chegou lá. E você está comprometido com o teu sucesso? Porque o problema vai ser sempre seu. Entendeu? Ou seja, se comprometa, cara, com os seus objetivos. Pega esse texto que vocês colocaram com os objetivos de vocês e vocês se comprometam com eles. Entende que o negócio é muito mais interno do que externo? É muito mais de você do que da rede, do que da empresa. É muito mais. Muito mais. Então, se comprometa. Pense grande também. Cara, pense grande para a tua rede pensar grande. E, cara, eu ouvi isso e falei, meu Deus, é por isso. Você sabe por que a maioria das pessoas vão ser classe média? Por uma coisa. A maioria das pessoas buscam conforto. Se você está aqui e fala, não, eu só busco conforto para a minha vida, ótimo, você nunca vai ser rico. Você só vai ter conforto. Sabe o que é conforto? Viver um pouquinho acima da bosta. Como assim? Você vai pagar suas contas, vai poder contar qual restaurante você vai, qual o valor que você vai pagar, foi no restaurante, mas qual prato você tá indo, está confortável, mas você não é rico. E a grande maioria do mundo ele é assim, porque as pessoas buscam conforto. E você conquista o que você busca. Se você busca conforto, você vai ter conforto. Se você busca riqueza, você vai ter riqueza e muito conforto. Então, cara, pense grande. Num carro grande, num carro bom, numa casa boa. Cara, eu já estou visualizando hoje, estava lá no LX, já vendo a Mercedes, eu quero comprar conversível, já estou vendo os valores, tem que ser 2020 para cima, menos do que isso eu não quero. Cara, já estou olhando, já estou visualizando. Eu quero uma Mercedes conversível de quatro bancos para andar aqui em Goiânia. Já estou pensando antes, só que a maioria pensa. Muita gente fala para mim, esse é o primeiro carro, porque você não começa com o outro. Eu não quero Gol, eu quero Mercedes. Apartamento, cara, quero um apartamento. Cara, pense grande, porque se você pensar em conforto, você vai ter um pouquinho acima. E aí qual que é o problema? O mundo inteiro vai estar virando para você buscar conforto. Às vezes seus pais. Quem já leu o livro Mais Esperto que o Diabo? Show! Sabe quais são os 3 maiores alienadores, de acordo com Napoleão Hill, que existe no mundo? Seus professores, seus pais e a igreja. Porque os 3 normalmente condicionam você a ser média. A não ter mais do que não precisa. Sabe um exercício bom para você sair da média? Sentar na mesa de que você é a pior pessoa, né? Para aprender e depois ir em alguns lugares onde você é melhor para aplicar. Então, eu aprendi isso, achei isso muito fantástico, porque normalmente, ou você escuta aqui, você tem que ser o pior da mesa sempre, você sempre tem que ser o pior. E do outro lado, você tem que ensinar. A igreja ensina muito isso, gente. Você tem que passar para frente, só que ensinar. Então, mesclar com meta, isso é fantástico, né? Porque Isso você aprende do clipe. Perfeito. E, cara, pense grande. Por que pensar no Safira se você pode querer... Por que colocar a meta de só ser um Safira 50 Elite, que vai ganhar de
18 hoje a 30 mil, em vez de ser um diamante? Por que não? Por que em vez de ter uma casa de, sei lá, 300 metros quadrados, por que não ter uma casa de 1.000 metros quadrados? Sério, por que não? E primeiro, se você pensa grande, você dá mais emprego, porque uma casa de 1.000 metros quadrados, você vai ter que ter mais ou menos funcionários. Você está ajudando mais gente. Já foram pensar por esse lado? É o mesmo trabalho, pensar numa casa de 300 Só que uma se ajuda mais. Só que a galera pensa... E aí por quê? Porque normalmente as pessoas só pensam nela. Eu resolvi minha vida, tá bom. Primeiro treinamento, né? Foi. Que enquanto... E é engraçado, essa chave assim, me incomodava. Esse dia foi bem legal quando ele falou isso. Quando você vai cadastrar alguém, você pensa no benefício que você vai ter ou do que o outro vai ter. Uhum. Porque, gente, em mim, isso era muito natural. Pensar, cara, nossa, eu vou ser essa filha, eu vou ganhar. Eu ia com esse pensamento. Sim. Nas últimas semanas, eu tenho mudado essa chave. E realmente as pessoas estão mais receptivas a me ouvir em questão de rede, né? Em desenvolver o projeto. Porque não é mais sobre você, é sobre eles. Exato. Então, pense grande e a remuneração será na proporção direta no valor que você agregar para as pessoas. Então, o segredo é, se você ajuda muitas pessoas, agrega valor a muitas pessoas, você vai ter muito resultado. Por isso que a gente não pode pensar só na gente. E eu posso ser bem sincero, a gente tem o melhor negócio do mundo. Mas por que o melhor negócio do mundo? Simples. A gente ajuda as duas coisas que as pessoas mais buscam, saúde e dinheiro. Quem quer ficar mais bonito, mais jovem, mais saudável, sem problema de saúde? Pronto, a gente tem os melhores produtos para a galera lá fora. A gente está agregando valor na vida de todo mundo. Quantas pessoas que a gente já ouviu depoimentos de que estava com câncer, usou o reserve e melhorou a vida? Estava lá com mais saúde. A gente está nessa situação. Pronto, você está agregando valor à vida de alguém. Quantas pessoas entrou e está transformando a vida? Nossa, fibromialgia, tanta pessoa sofre. E a gente resolve. Ou seja, a remuneração se dará na proporção de que você ajudar muitas pessoas. Então, ajude muitas pessoas. Pense grande, por quê? Se você fizer esse negócio para ganhar muito dinheiro, você vai fazer muitas pessoas ganharem muito dinheiro. E aí tem uma frase. Que, cara, o Brasil, nos últimos anos, eu falei com muita gente, e muita gente fala assim, o meu objetivo é ajudar pessoas, é ensinar pessoas. Incrível. No quê? Eu quero ensinar nisso, eu quero ensinar naquilo. Quem já ouviu pessoas que querem ajudar pessoas? Realmente não dá. Talvez tem pessoas aqui. Quem aqui gostaria de ajudar mais pessoas? Legal. Eu vou dar uma frase do Eric Thomas. Palavras dele. Palavras dele. Ele falou assim. E ele falou isso para um cara, pro Alex. Falou pro Alex. Ele falou assim, seu objetivo é impactar a vida de muitas pessoas? Incrível. Só que você só vai impactar de uma forma. Virando milionário. Se você não virar milionário, ninguém vai escutar. Por quê? Palavras dele. Você é branco, mesmo que veio de classe baixa, você é branco. Aí o Eric, para quem não sabe a história dele, ele foi abandonado pela família, morou na rua, comeu lixo, não sei mais o que, virou palestrante motivacional. É um dos maiores palestrantes do mundo hoje. O cara é foda pra caramba. Ele falou, hoje a minha história inspira milhares de pessoas pelo meu passado. Olha tudo, olha que história. Fui abandonado, morei na rua, comi comida do lixo, não sei mais o que. Você passou por isso? Aí o Alex, não. Então vire milionário e impacta muitas pessoas, senão você não vai impactar ninguém. Essa frase, eu quero impactar muitas pessoas. Tá, você tem 1 milhão na conta? Você tem o carro que você quer? A casa, você não está impactando ainda. Então, maior dica dentro da Juness, quer ajudar muita gente? Chega no topo. Trabalha para chegar no topo. Se você chegar no topo, automaticamente você vai formar vários diamantes, esmeraldas, rubis, pronto. Mas dificilmente você vai ser alguém que vai formar um diamante. A conta não é mais ou menos essa. Pela proporção, você vira o diamante. E não alguém, ou não você que forma um diamante. Então, chegue no topo. Fechou? Espero que tenha feito sentido. É isso.